Vamos neste dia, de uma forma muito especial, continuar o que estamos trabalhando com a igreja nas quartas-feiras. E eu gostaria de chamá-lo a atenção para uma situação. O estudo de hoje vai exigir um pouco mais da sua atenção. Fique com a Bíblia aberta aí em Daniel, capítulo 8, e nós vamos então refletir sobre este que é talvez o capítulo mais difícil de ser pregado dentro do livro de Daniel. Não teria nem como plagiar uma mensagem, uma pregação como essa, mesmo porque você não encontra em lugar nenhum, né? Exceto em alguns comentários bíblicos um pouco mais aprofundados, o subsídio para transformar o capítulo 8 numa pregação. E eu quero então hoje falar com você sobre os perigos sutis das transformações velozes. Pois bem, quando olhamos para o livro de Daniel, nós vemos muitas transformações velozes acontecendo. Reinos vindo, passando, indo, culturas vindo e passando, e o Daniel lá firme. Mas agora, do capítulo 7 em diante, ele começa a ter as visões e o futuro também é veloz. E hoje, a visão específica do capítulo 8, um futuro que passa com muita rapidez, um reino que vem implantando-se com muita rapidez. Pois bem, todo tipo de velocidade oferece um perigo. A velocidade do automóvel é atraente, mas ela pode também trazer o acidente e a morte. O risco, o perigo está no fato de que quanto mais velocidade você imprime, tanto mais os reflexos são testados. Só que a velocidade chega num limite onde o reflexo não acompanha mais. E é mais ou menos essa ideia. Um bom motorista que dirige bem até 110 km por hora pode se tornar um péssimo motorista a 250 km por hora. Os reflexos não acompanham a velocidade. Esta é a lógica da Fórmula 1 ou da Fórmula Indy, onde o piloto é testado nos seus reflexos ao máximo da velocidade que um carro pode oferecer. É mais ou menos essa a ideia da competição. Até que ponto eu posso conjugar uma altíssima velocidade com reflexos coerentes com aquela velocidade? E isso também pode ser perigo para a nossa vida. A alta velocidade, a rapidez com que imprimimos a vida pode gerar perigos, porque nem sempre os reflexos correspondem à velocidade com que a vida está caminhando, com que a vida está decorrendo. Se você rapidamente se apaixona, pode correr o risco de se apaixonar pela pessoa errada. Ou então, se você lê rapidamente um contrato e já assina embaixo, você pode correr o risco de lhe trazer prejuízos dali a algum tempo. Os meios de comunicação exploram muito bem esta velocidade, por exemplo, da notícia. Você vê as notícias sendo colocadas num jornal, e a hora que você começa a refletir sobre uma notícia, ela já passou e já tem outra notícia. E nessa velocidade as pessoas recebem e absorvem sem refletirem. Portanto, não há reflexo para acompanhar a velocidade daquilo que estamos recebendo. Dizem, por exemplo, os especialistas em publicidade, de que os melhores comerciais da televisão ou das redes de mídia são aqueles que duram no máximo 20 segundos. E em 20 segundos você oferece um produto, em 20 segundos você muda um conceito, em 20 segundos você faz alguém aceitar sem pensar
direito. Em tempos de mudanças velozes, nós corremos perigos. Em tempos de mudanças velozes, nós corremos riscos. O estudo de hoje nos mostra, principalmente chegando na parte final, de que alguns perigos são inerentes de um tempo acelerado. Capítulo 7 de Daniel foi a sequência de 4 grandes impérios: Babilônia, Média Pérsia, Grécia e Roma. E todos esses impérios, Daniel vendo, Daniel enxergando no futuro o que ia acontecer. Mas quando chega no capítulo 8, e se você não assistiu o estudo do capítulo 7, aconselho que assista, você pode encontrá-lo no YouTube. Mas, chega no capítulo 8, Daniel está na cidade de Suzã, que hoje é o Irã. Antigamente a Pérsia, e a Suzã era uma das cidades da Pérsia. E na sua visão, ele vê 2 impérios. Ele vê o Império Medo-Persa, a sua queda, depois surgindo o Império Grego, imprimindo uma grande velocidade de transformações no mundo, muito maiores do que foi o do reino de Babilônia, e finalmente ele vê o anticristo. E eu quero chamá-lo a nós lermos por etapas, por fatias, o capítulo 8. Primeiro, a visão do carneiro. Vamos lá. Capítulo 8. No ano 3º do reinado do rei Belsazar, eu, Daniel, tive uma visão, depois daquela que eu tivera a princípio. Quando a visão me veio, pareceu-me estar na cidade de Suzã, que é a província de Elão, e vi que estava junto ao rio Ulai. Então levantei os olhos e vi, e eis que diante do rio estava um carneiro, o qual tinha 2 chifres. E quando a Bíblia fala dos chifres, tanto nas visões de Daniel como no Apocalipse, está se referindo a força brutal, força de impacto, força de confronto. É mais ou menos esta a ideia: poder político, poder econômico, está falando disso. Então levantei os olhos e vi diante do rio estava um carneiro, qual tinha 2 chifres. Os 2 chifres eram altos, um mais alto do que o outro, e o mais alto subiu por último. Vi que o carneiro dava marradas para o ocidente, e para o norte, e para o sul, e nenhum dos animais lhe podia resistir. Nem havia quem pudesse livrar-se do seu poder. Ele, porém, fazia segundo a sua vontade e assim se engrandecia. Aqui nós vamos ver que Daniel está vendo na figura do carneiro os 2 chifres, isto é, 2 impérios que se juntaram para governar. Portanto, 2 chifres, portanto, 2 poderes juntos, únicos, indo na mesma direção, atacando da mesma forma. Está falando da junção dos medo-persas, e a própria Bíblia, nos versículos 20 em diante, já fala que foi essa a interpretação que Deus deu a Daniel. Então, até agora, nenhum segredo. O império dos medo-persas derrotou a Babilônia. E quando nós estudamos sobre o fim do rei Belsazar, naquela noite do grande banquete, naquela noite em que a mão escreveu aquelas palavras misteriosas, naquela noite acabou o reinado babilônico. E o rei que entra, o exército que toma conta de Babilônia, já é o exército do carneiro, os medo-persas. Mas Daniel viu a ascensão desse reino e a sua queda 210 anos antes da sua queda. Este reino durou, a partir desta visão, a partir da queda de Babilônia, mais 210 anos. Mas aí, nos versículos 5 a seguir,
ele já tem outra visão do que vai ser o reino que vem adiante. E o texto diz: estando eu observando, eis que um bode vinha do ocidente para toda a terra, mas sem tocar o chão. Este bode tinha um chifre notável entre os olhos. Dirigiu-se ao carneiro que tinha os 2 chifres, o qual eu tinha visto diante do rio, e correu contra ele com todo o seu furioso poder. Viu-o chegar perto do carneiro e, enfurecido contra ele, o feriu, quebrou os 2 chifres, pois não havia força no carneiro para lhe resistir. E o bode lançou por terra e o pisou aos pés, e não houve quem pudesse livrar o carneiro do poder dele. O bode se engrandeceu sobremaneira, e na sua força quebrou-se-lhe o grande chifre, e em seu lugar saíram outros 4 chifres notáveis, isto é, outros 4 governantes, mas no mesmo império, para os 4 ventos do céu, isto é, espalhando-se sobre a terra. E, de uma forma veloz, fato é que se usa a figura do vento no céu e se usa a figura de um animal que é tão veloz que não toca a terra. E é sobre este reino que Deus diz a Daniel, este reino é a Grécia, que virá e virá trazendo transformações, e transformações tão intensas que até hoje, em pleno século XXI, nós ainda temos a influência destas transformações. O bode é a descrição profética de um império, o Império Grego, e a Bíblia nos diz que deste império sai um grande chifre que cresce, está falando de um grande governante, o general Alexandre Magno, ou então Alexandre o Grande, que imprime características intensas no seu reinado. Por exemplo, uma delas, já falei, a rapidez nas conquistas. Em 10 anos, este homem conquistou o mundo inteiro. Um feito para a época que era quase impossível. Nesta velocidade, inclusive, em uma década, o mundo inteiro estava aos seus pés. Em 10 anos, conquistou. A sua liderança, a Bíblia diz, um chifre notável que se sobressai. O seu poderio e força, versículos 6 e 7, ele destrói, ele fere, diz o versículo 5 e 7, 6 e 7, ele quebra o carneiro, ele derruba, ele pisoteia, mas também ele tem a sua queda. Versículo 8, o bode se engrandeceu sobremaneira e na sua força quebrou-se-lhe o grande chifre. Em seu lugar saíram 4 chifres notáveis. Alexandre Magno morreu, e para que a Grécia continuasse unida no seu intenso avanço, 4 reis assumiram o poder e dividiram o poder entre si, continuando o grande império da Grécia. Até aqui, nenhuma novidade. E eu convido você para que a gente leia agora, só para que você entenda que esta interpretação já é do texto, versículos 15 em diante. Havendo eu, Daniel, tido a visão, procurei entendê-la. E eis que se me apresentou diante uma como aparência de homem, e ouvi uma voz de homem de entre as margens do Ulai, o qual gritou e disse: Gabriel, dá a entender a visão. Veio, pois, para perto de onde eu estava, e ao chegar ele, fiquei amedrontado e prostrei-me com o rosto em terra, mas ele me disse: entende, filho do homem, pois esta visão se refere a um tempo do fim. Falava ele comigo quando caí sem sentidos, com o rosto em terra. Ele, porém, me tocou e me pôs em pé no lugar onde eu me achava e disse: eis que farei saber o que está para acontecer no último tempo da ira, porque esta visão se refere ao tempo determinado do fim.
Aquele carneiro com 2 chifres que viste são os reis da Média e da Pérsia, Império Medo-Persa, que invadiu Babilônia. Mas o bode peludo é o rei da Grécia. O chifre grande entre os olhos é o primeiro rei, o Alexandre Magno, naturalmente. O tecido quebrado, levantando-se 4 no lugar dele, significa que 4 reinos se levantarão desse povo, mas não com a força igual a que ele tinha. E Gabriel, enviado por Deus, dá a interpretação a Daniel e diz: o bode significa Grécia. O grande chifre, um grande e poderoso rei, que será o primeiro, o grande conquistador. Também o carneiro, que é destruído pelo bode, é o reinado da Medo-Persa. Mas ele diz, e no meio disso, vai ter coisas que são do fim, que estão determinadas para o fim e que não são para este tempo. E aí é que nós precisamos ter uma visão. Escute bem isso, guarde bem isso, porque isso te ajuda a entender algumas coisas que estão nos livros dos profetas, no Velho Testamento e até mesmo nas profecias do Novo Testamento. E agora chama a atenção para você ao terceiro ponto, que é a visão do anticristo. Pois bem, um desses chifres que surge aqui, vindo depois do Império da Grécia, e versículo 9 em diante, de um dos chifres saiu um chifre pequeno e se tornou muito forte para o sul, para o oriente, para toda a terra gloriosa. Cresceu até atingir o exército dos céus, e alguns do exército e das estrelas lançou por terra e os pisou. Sim, engrandeceu-se até o príncipe do exército dele, dele tirou o sacrifício diário e o lugar do seu santuário foi deitado abaixo. O exército lhe foi entregue, um sacrifício diário, por causa das transgressões, e deitou por terra a verdade, e o que fez prosperou. Depois ouvi um santo que falava e disse a outro santo, aquele que falava: até quando durará a visão do sacrifício diário e da transgressão assoladora, visão na qual é entregue o santuário e o exército a fim de serem pisados? E ele me disse, até 2.300 tardes e manhã, e o santuário será purificado. Para que você entenda como os profetas viam um tempo mais presente e um tempo mais distante, eu fiz um pequeno gráfico, 2 figuras aqui, que podem nos ajudar. Olha, em primeiro lugar, imagine o profeta sendo aquele bonequinho, e ele vê um futuro próximo, ali aquela montanha à sua frente. Mas os seus olhos estão erguidos e ele consegue ver um futuro mais distante, que é a outra montanha. Ele consegue ver 1 e 2, ele consegue também ver um futuro distante, que é a terceira montanha. Se você vê o bonequinho de costas olhando daqui para lá, seria mais ou menos esta visão. Olha, as 3 montanhas, e ele não sabe discernir o tempo em que uma está da outra, o espaço em que uma está da outra, que seria, na cronologia bíblica, o tempo. Então Daniel está vendo à sua frente os acontecimentos ali de Babilônia, está vendo alguns anos à frente, 210 anos, quando cai o Império Medo-Persa e começa o Império da Grécia, e ele está vendo lá na ponta, na última montanha, coisas que ainda não aconteceram,
e que vão acontecer no tempo do fim. Ele não sabe dizer qual é o tempo, mas ele está vendo. Por essa lógica, é que o profeta Isaías, por exemplo, vai profetizando sobre Israel, a restauração do reino, e de repente chega lá nos capítulos 60 em diante, ele já começa a falar de novos céus, nova terra, e você fica confuso, mas ele estava falando de um futuro mais próximo, agora fala de um futuro distante. É porque nesta visão, ele não sabe discernir o tempo, mas vai dizer, num tempo distante, isso vai acontecer. É nesta direção que a história vai caminhar. É assim, por exemplo, no profeta Joel. Ele está profetizando, falando para Israel, de repente ele diz, vai chegar um tempo em que o Espírito Santo será derramado sobre toda a carne. E esse tempo distante, cremos, aconteceu, começou com o Pentecostes, mas ainda não está totalmente findo. Portanto, Joel estava olhando para a história e vendo a montanha lá distante, enquanto também via as coisas acontecendo muito próximos. Da mesma forma, quando Jesus profetiza sobre as coisas do fim, capítulo 24 e 25 de Mateus, ele está falando da destruição do templo de Salomão, ele está profetizando sobre 70 anos depois, quando o imperador Tito, o general Tito de Roma, invade Jerusalém, destrói, mata todas as pessoas, e aí acontece a dispersão, mas também, alguns versículos adiante, ele já está falando da vinda do Filho do Homem, do princípio das dores. Nesta mesma lógica de enxergar a montanha pequena à frente, outra ali, outra mais acolá, mas na mesma direção, sem dizer exatamente o quanto de tempo um acontecimento está do outro. Por essa lógica também, o apóstolo Paulo profetiza, e Daniel está vendo os reinos do mundo logo à sua frente, mas de repente, escute isso, ele começa a profetizar e falar sobre uma personalidade que apareceria nesta mesma direção da Grécia, nesta mesma linha de pensamento, e que viria o seu protótipo estava ali, mas o que era ele de verdade, o seu tipo, protótipo e tipo seria ele lá na frente, nos tempos do fim. Seria o que a Bíblia chama de o anticristo. Pois bem, na primeira epístola de João, capítulo 8, primeira epístola de João, capítulo 2, versículo 18, a Bíblia nos diz, alertando o filhinho, já é a última hora, João, também desta forma que nós vimos, já é a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido. Então ele está falando o seguinte, que nesta direção já há um preparo da história para a chegada do anticristo. Já tem outros protótipos vindo. Por exemplo, um desses protótipos foi Nero, que lutou contra tudo o que se diz cristianismo na sua época. Da mesma forma, Domiciano, que se tornou o mais cruel, o mais perseguidor imperador do cristianismo, perseguindo o cristianismo. Da mesma forma, surge na Segunda Guerra Mundial o Hitler, protótipos. Mas este homem que Daniel está profetizando foi com as características da sua vida, da sua história de vida, aquele que nós podemos dizer será o mais perfeito tipo do anticristo. Assim como José do Egito foi um tipo de Jesus, e o tipo é uma figura profética que com a vida profetiza algo que virá pela frente. Assim como Israel foi o protótipo da igreja, a igreja do Senhor profetizada
no Velho Testamento, assim como foi, da mesma forma, o Antíoco, que vem depois de Alexandre o Grande, que aqui no versículo 9, quando Alexandre o Grande cai, o grande chifre do bode surge, ele diz, um chifre pequeno, mas muito forte para o sul, para o oriente e para a terra gloriosa. Então, é o que a gente chama de tipologia. Existem figuras na Bíblia que profetizam sobre outras figuras. Personalidades que, com a sua vida, estão indicando que alguma coisa muito parecida vai acontecer. É imagem daquilo que será próximo ciclo, né? E algumas características deste homem chamado Antíoco, que vem depois de Alexandre o Grande, nós não encontramos essas narrativas todas neste capítulo, mas se você tiver a curiosidade de conhecer com mais detalhes, leia um livro histórico chamado Macabeus. Ele não é um livro que consideramos inspirado por não ser cristocêntrico, mas ele tem um valor de história. E você pode encontrar relatos de como foi a vida deste homem Antíoco, a sua luta para implantar o seu reino e como ele lutou contra Deus e contra o povo de Deus, da velha aliança, povo judeu. Primeira característica, ele procede de um reino com mudanças velozes. Versículo 8, já está falando de Alexandre o Grande. Versículo 22, acompanhe comigo. O ter sido quebrado, levantando-se 4 em lugar dele, significa que 4 reinos se levantarão deste povo, mas não com a força igual a que ele tinha. Capítulo 7, que nós estudamos semana passada, se refere à Grécia também como um reino veloz. Na visão de Daniel, há 3 anos atrás desta visão do capítulo 8, ele profetiza, ele tem a visão 3 anos atrás do capítulo 7, ele vê a Grécia como um leopardo veloz e com asas. Portanto, um reino com mudanças velozes. No capítulo 8, ele já vê como um bode, mas a história nos mostra a velocidade tal de implantação e de tomar o mundo que ele, quando Daniel vê o bode, ele vem voando, ele não toca o chão, tal é a sua velocidade. E o mundo viveu mudanças atropeladoras na época da implantação do Império Grego. Mudanças de influência. O reino que era grande no início era a Babilônia, o reino dos caldeus. Mas logo veio o Império Medo-Persa e logo dali a alguns séculos o Império Grego e veio trazendo transformações inúmeras na arte, na língua. Implantou-se rapidamente a língua grega pelo mundo inteiro. O nosso Novo Testamento inteiro é escrito em grego, porque o grego se falou no mundo inteiro a partir das invasões e da implantação do Império Grego. E Antíoco Epifânio foi o que, depois de Alexandre o Grande, trabalhou pela implantação do pensamento grego, do pensamento helenista no mundo inteiro. O mundo foi unido pela cultura grega. Por exemplo, na matemática, houve uma revolução que começou através de um homem chamado Euclides, no ano 300, depois na astronomia, através de Aristarco, que foi a primeira pessoa que pensou um sistema solar, planetas em torno do Sol, e na época isso era uma loucura, somente
Séculos depois é que Galileu Galilei conseguiu confirmar isso, mas o pensamento grego já caminhava com rapidez na astronomia. Erastótenes e também um outro pensador chamado Calímaco, ambos coordenaram a maior biblioteca do mundo em Alexandria, com 550 mil volumes de papiros. E pessoas, então, os eruditos se mudavam para Alexandria para ficarem próximos da biblioteca, para aprenderem, para lerem, para discutirem as ciências. Hiparco foi outro astrônomo notável desta época, que veio depois do Alexandre o Grande, astrônomo que previa as eclipses através da ciência e da observação dos céus. Políbio foi um pensador, um historiador, que também era considerado como que um cientista político, ele que primeiramente desenvolveu a ideia de países ou nações serem regidas por poderes diferentes. O que temos hoje no Brasil já é pensamento da Grécia Antiga, o poder legislativo, poder judiciário e poder executivo. Os três poderes trabalhando pela nação. As mudanças são bem-vindas, foram bem-vindas no mundo, mas geraram um encantamento mundial. E nesse contexto, esse líder Antíoco, do qual aqui não aparece o nome dele, mas ele é tratado como o chifre pequeno, que vem depois de Alexandre o Grande, depois do versículo 9, e este vai se tornando grande, admirável no mundo, até o ponto que ele começa a se autodivinizar. Veja o versículo 11. Sim, engrandeceu-se até o príncipe do exército, até ao príncipe do exército. Dele tirou o sacrifício diário e o lugar do seu santuário foi deitado abaixo. Em outras palavras, ergueu-se até o céu, ambicionou o céu. Versículo 25. Grande é o seu poder, mas não pela própria força. Ele tem um poder sobrenatural, algo de espiritual estava sobre este homem, assim como também será sobre a figura do anticristo. Causará estupendas destruições, prosperará e fará o que lhe aprouver, e destruirá os poderosos e o povo santo. O título que ele adotou foi Epifânio. Seu nome, Antíoco. Seu título, Epifânio. Você sabe o que significa Epifânio? Significa manifestação de Deus. É como se ele dissesse, eu sou a encarnação de Deus. Escute isso. Todo poder mal administrado desemboca em obsessão. Desembocando em obsessão, também se desdobra em tragédias. Existem pessoas que têm a compulsão pelo poder. E chega-se ao ponto de alguém que já galgou todos os degraus do poder, dizer assim, pois bem, agora só me resta então ser Deus. E aí, ao longo da história, nós encontramos quem faz exatamente esse caminho. E quem chega no fim da história dizendo, agora me adorem, porque eu sou Deus. Pense, por exemplo, na Coreia do Norte, como exemplo claro e contextualizado disso. Pense em outros lugares, onde ao longo da história, grandes e poderosos governantes disseram, agora já acabou-se os limites do poder na terra, o próximo passo é eu ser Deus. Como Nabucodonosor, por exemplo. Pois bem, falando sobre este homem e falando sobre o anticristo, naquela visão que o profeta vê, a figura, o protótipo de um governante séculos na frente,
Mas na mesma direção já projetado está o que será a sua realidade, o que será alguém com as suas características lá à frente. Jesus falou sobre ele, Mateus 24, versículo 15, quando, pois, virdes o abominável da desolação, de quem falou Daniel no lugar santo, quem lê, entenda. Em outras palavras, o abominável da desolação, que Jesus está falando e dizendo a que Daniel se referiu, e aí Jesus está fazendo menção ao capítulo 8 que estamos lendo. Ele diz, ele vai tentar se assentar no lugar santo. Ele vai querer assentar-se no trono reservado de Deus sobre a humanidade. E Paulo, o apóstolo, também, pensando nessa direção, escreve em 2 Tessalonicenses 2, versículos 3 e 4. E ele diz, e até que se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assenta como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. A mesma forma que Epifânio, da mesma forma com que ele tenta ser Deus, o anticristo o será. Também uma outra característica que nos mostra esta linha, esta ligação entre este grande governante do passado, que com a sua vida profetiza o anticristo. Versículo 24, grande é o seu poder, não pela própria força, causará estupendas destruições, prosperará e fará o que lhe aprouver, destruirá os poderosos e o povo santo. Astúcia. Os termos aqui que aparecem é astúcia, engano, empreendimento em astúcia, destruirá. Também aqui o texto diz, versículo 25, e por sua astúcia, nos seus empreendimentos fará prosperar o engano, no seu coração se engrandecerá e destruirá muitos que vivem despreocupadamente, isto é, ele é sutil na sua destruição, e levantar-se-á contra o príncipe dos príncipes, aqui já falando do Senhor Jesus. Antíoco ofereceu um mundo atraente, uma cultura envolvente. Assim eram os gregos, assim foi a cultura grega. Uma mudança d'água para o vinho em todo o planeta. Uma mudança, como se diria em nossos dias, das melhores que poderia haver. Mas ele enfraqueceu discretamente a fé do povo de Deus. E depois veio a aniquilação da fé do povo de Deus. Escute isso. Muitos ensinos da cultura helenista, da cultura dos gregos, estão sendo reimplantados ou retomados sob uma roupagem nova. Volto a dizer, muita coisa da intelectualidade, não só dos gregos, mas dos caldeus, dos romanos, nós temos como pérolas preciosas para a nossa vida, para a nossa sociedade hoje. Mas há uma sutileza em alguns veios desta cultura. Num primeiro aspecto, a sedução intelectual e comportamental. Os historiadores dizem que a cultura dos gregos foi tão envolvente que discretamente os rabinos e também o povo de Deus começou a se atrair, a se tornar, tudo foi atrativo, e eles começaram então a ceder, se encantar e perder os seus referenciais de fé, perder a lei de Moisés, perder a comunhão com Deus, perder a adoração a Deus, perder aquele vínculo que as crianças, os meninos tinham com a fé judaica que os levava a Deus. Alguns desses valores estão de volta. Por exemplo, o relativismo, onde se diz não há
absolutos. Tudo é relativo, diz este pensamento, o chamado relativismo, uma postura filosófica. Por exemplo, uma marca do relativismo no nosso século, na nossa década. Há palavras que tendem a entrar em atrito com o politicamente correto. Por exemplo, usa-se cada vez menos as palavras verdade, mandamento, dogma, fé, consciência, moralidade, pecado, castidade, caridade, justiça. Usa-se cada vez menos as palavras autoridade, marido, esposa, cada vez menos. Uma série de outras palavras estão tomando a nossa cultura, e isso no mundo inteiro. Palavras como direito, não discriminação, escolha, igualdade de gênero, pluralidade, diversidade, diversidade cultural. Recentemente, ouvi de uma filha que estava descontente com a vida e ela processou a sua mãe por não a haver abortado. E ela disse, a senhora é culpada de eu haver nascido. Então, um processo contra quem me gerou, porque eu não queria ter nascido. E é interessante que a justiça levou adiante o processo. Parece piada, é o relativismo chegando. É o relativismo dizendo, batendo as portas e dizendo, as ideias do antigo estão voltando e vão piorar. Aquele que se tornou Papa, enquanto era cardeal, Ratzinger, ele escreveu algo que se tornou célebre, dizendo o seguinte, nós estamos construindo uma ditadura do relativismo, que não reconhece como definitivo nada, e que consiste unicamente no próprio ego e nos próprios desejos. Ele interpretou muito bem o tempo em que estamos vivendo, uma ditadura do relativismo. E o relativismo enfraquece a resistência moral de um povo, a resistência intelectual de um povo. E uma sociedade relativista torna-se fraca moralmente, eticamente, e o que vai acontecer? Torna-se um terreno apropriado para a implantação rápida de uma grande ditadura manipuladora e totalitarista. Os países do mundo, todos absolutamente estão se entregando a este pensamento filosófico, a essa postura que chamamos de relativismo. Também, outro pensamento, outra postura que começa a surgir, e aliás já tem surgido com grande força, é o hedonismo, que era talvez o comportamento, o pensamento comportamental mais forte dos gregos. Era dirigir-se por aquilo que gera menos tensão e mais prazer. É o culto ao prazer, à felicidade e ao bem-estar. Nós, pastores ou conselheiros cristãos, seguidamente nos defrontamos com situações assim, onde pessoas dizem, eu tenho direito à minha felicidade. E por vezes estão destruindo a sua família, ou até traindo o esposo, mas para separar se usa esta palavra, eu tenho direito a buscar a minha felicidade. Ou estão da mesma forma traindo o seu cônjuge, estão da mesma forma traindo os princípios cristãos e dizendo, eu tenho direito à minha felicidade. Querido irmão, querida irmã, isto não é felicidade. A felicidade, à luz da Bíblia, tem um conceito muito mais profundo. Felicidade não é o você sentir-se bem consigo mesmo e estar vivendo a sua segurança, o seu bem-estar e etc, etc. Não interessa o que está acontecendo ao lado. Isso, no mínimo, é um egoísmo momentâneo. A felicidade, à luz da Bíblia, é o senso de missão cumprida, o senso de propósito alcançado.
Você tem um propósito de vida, chegou ao final da sua vida e diz: cumpri o meu propósito. Como o apóstolo Paulo dizendo: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Isso é felicidade, apesar de no meio desse trajeto haver infortúnios. Também, outro pensamento que vem surgindo é o reducionismo materialista, que vem da Grécia, para durante um tempo e agora chega com muita força. O que é isso? É a ausência do sobrenatural. A ideia de que a natureza se retroalimenta. Vida é que gera vida e bons pensamentos atraem energia boa, positiva, e isso move a matéria. E pode até haver uma força espacial que as pessoas vão chamar de Deus, mas que no final tudo é da matéria para a matéria, isto é, o mundo se reduzindo à matéria. Esse pensamento é muito presente, disfarçadamente ele está na sociedade. Também o pragmatismo, quando os gregos começaram a implantar o seu império, era tão veloz a implantação da cultura, do império, da política, do exército, que eles não tinham tempo de refletir os processos, mas apenas os resultados. E a gente chama isso de pragmatismo, a idolatria dos resultados. Não interessa mais o que é certo ou errado, interessa aquilo que dá resultado. Se está errado mas aqui, mas vai dar resultado, lá na frente se está errado aqui, mas o resultado é bom, vale o resultado. Vamos pelo resultado, isso é pragmatismo. É nesse conceito que um homem de sucesso é apenas o multimilionário influente. Não interessa se para chegar onde ele chegou ele precisou matar, destruir seu lar, sua família, ou não, ele é um homem de sucesso, não interessa o seu caráter. Uma empresa de sucesso, aquela que fatura anualmente mais de $1 bilhão, quem sabe, $1 bilhão, mas que não interessa se matou o ecossistema, se adoentou pessoas, se jogou química no esgoto, no rio ou no mar, interessa o resultado lá na frente. Por esse caminho o cristianismo, infelizmente, tem andado. Existem muitos cristãos flertando com o pensamento pragmatista. E alguns chegam a dizer, não interessa como, mas se a igreja cresceu, se existem números que justifiquem, existem finanças que justifiquem, é por esse caminho que nós vamos. A cultura helenista levou o mundo a cultuar resultados. Também o liberalismo. Até o tempo da cultura grega, havia a ideia muito clara de que existem limites. Limites na lei, limites nas pessoas, limite no pensamento, na educação. E o liberalismo é a ideia de ausência de limites. A ciência é livre, a religião é livre, as pessoas são livres para o pensar, para o agir, ao não ter o limite, essa ideia do liberalismo. Uma coisa é a liberdade, outra é o pensamento que acelera a liberdade e transforma isso numa postura. Essa quantidade de ismos tornou o Antíoco e o seu pensamento muito atraente à intelectualidade. Mas um outro aspecto. E quem não gostava de intelectualidade? Ele foi sutil, assim como será sutil o anticristo, a sedução espiritual. Quem não gosta de pensar muito também será alvo da sedução do anticristo, porque ele virá fazendo muitos sinais, operando muitos sinais. Observe, por exemplo, o que o apóstolo Paulo diz em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 9 e 10, falando sobre o anticristo.
E o texto diz: ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira. Vejam os termos: poder, sinais, prodígios. E com todo o engano da injustiça, os que perecem porque não acolhem o amor da verdade para serem salvos. Também, em Apocalipse capítulo 13, versículos 13 e 14, o texto nos diz, falando também sobre o anticristo, sobre a besta, o sistema que mantém a autoridade do anticristo. Diz, também opera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer a terra diante dos homens. Seduz os que habitam na terra por causa dos sinais que lhe foi dado a executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra, e façam uma imagem à besta, aquela que, ferida a espada, sobreviveu. Portanto, ele vai operar sinais, prodígios sobrenaturais, e com isso também, tanto com a intelectualidade como com as sensações, seduzir pessoas e nações e sociedades, mas também uma religiosidade única. O Antíoco lutou para que o mundo inteiro, a partir do pensamento grego, tivesse uma única religião. E parte do projeto dele foi ter uma única religião e destruir todas as outras, principalmente aquelas que eram monoteístas, como o judaísmo. E ele lutou contra o judaísmo. E é interessante que com o pensamento intelectual ele envolveu pensadores do povo judeu, envolveu rabinos, de forma que, quando ele impôs a bancarrota da religião, quando ele impôs a falência da religião judaica, a religião já estava enfraquecida. Acolheram o pensamento. E eu penso que, da mesma forma, o inimigo tem trabalhado com o povo de Deus, para sutilmente implantar, nesse tempo de mudanças velozes, a sedução do pensamento atraente, e que aos poucos nos distancia da palavra da verdade, e que aos poucos nos distancia dos valores do Evangelho, e de forma sutil, para que quando ele venha, já encontre a igreja enfraquecida, já encontre o cristianismo enfraquecido, e já encontre o terreno para ele implantar a sua, não só o seu reino, mas a sua religião. Mas havia um outro grupo de judeus que não aceitou essa tal religião e disse: nós não aceitamos. E esses ou morreram ou então tiveram que fugir. Neste mundo de mudanças velozes, o espírito do anticristo começa a preparar o terreno, com a apostasia discreta, com a aniquilação da verdade em nome da paz. A ideia é assim, vamos manter a paz com todos, e para isso a gente abre mão da verdade. A gente já não fala mais que é o Evangelho que salva, não falamos mais que é Jesus que salva, para manter a paz, para acolher todo mundo, viver de bem com todos. Cultivamos, sim, o diálogo e o respeito. Esse é um princípio que nós, os cristãos, temos, de não entrarmos em choques, de arbitrariamente não entrarmos em oposição com aqueles que ainda não conhecem ao Senhor. Mas nós não podemos abrir mão das verdades, valores e princípios que vivemos no reino de Deus. Também, por último, este homem veio com uma oposição frontal contra o povo de Deus, o povo judeu na época, o que também faz com que Daniel olhe na frente e diga: o futuro antigo, aquele que vai vir muito tempo depois, no tempo do fim, como lhe foi revelado, vai ter as mesmas características. Depois de construir toda uma articulação, ele vem frontalmente contra Deus, como que sendo o que chamamos na gíria popular a bala de prata.
ou como sendo o golpe final e certeiro. Versículo 10. Cresceu até atingir o exército dos céus, e alcançou alguns do exército das estrelas, e lançou por terra e os pisou. Quando ele usa a palavra exército dos céus, ou as estrelas, era o apelido ou o nome que se dava aos grandes mestres de Israel, aos grandes rabinos, que tinham influência de levar o povo a Deus. E o texto está dizendo que ele conseguiu destruir alguns, acabar com alguns desses. E assim será no futuro com o anticristo. Versículo 11, ele acaba com o sacrifício diário. Era a cerimônia diária de queimar, a cada dia um animal. Era o símbolo da devoção a Deus. Era como um sacrifício dizendo: Deus, o povo de Israel te ama. Era uma declaração de amor do povo de Israel, o chamado sacrifício diário de, logo pela manhã, queimar-se um animal para oferecer a Deus. E ele diz: não pode mais. O sacrifício diário acaba. Isto é, a nossa adoração a Deus. Sabe, aquele desejo de estar na presença de Deus, de adorar a Deus. O anticristo vai tirando isso aos poucos, tentando fazer isso, nesse tempo de mudanças velozes. Versículo 12, deitou por terra a verdade. O Antíoco proibiu a leitura da lei de Moisés. Por último, recolheu as cópias e queimou-as em praça pública, proibiu a prática da circuncisão para os meninos judeus, inclusive aqueles que tinham recém sido circuncidados um pouco antes dessa lei, desse decreto. Ele mandou que matassem, e mataram mãe e filho, por causa da filiação dessas crianças à fé judaica. Ele profanou o templo dos judeus, lugar do sacrifício diário. Ele espalhou o esterco de porco, zombando da fé dos judeus e da comunhão que eles tinham com Deus. Dedicou o templo do Deus verdadeiro ao Deus que ele chamava de Zeus. Versículo 24, grande será o seu poder, mas não por sua própria força. Causará estupendas destruições, prosperará e fará o que lhe aprouver. Destruirá os poderosos e o povo santo. Em outras palavras, a oposição frontal contra a igreja do Senhor. Como foi do Antigo contra o povo judeu. E há relatos que ele tenha matado em poucas semanas 100.000 judeus. Para a população daquela época, um índice alto. Da mesma forma, o anticristo virá tentando destruir e pisar tudo que tem relação com Deus e com o cristianismo. Encerrando, há um risco de, na velocidade da vida, nós atropelarmos a fé. Há um risco de, na velocidade da vida, nós aceitarmos qualquer coisa. Há um risco de, na velocidade da vida, nós deixarmos a comunhão com Deus e, na velocidade da nossa história, do nosso dia a dia, da nossa semana, nós nos distanciarmos dos valores de Deus e formarmos um terreno fértil para tudo aquilo que se opõe a Deus, primeiro discretamente, para depois um dia ser frontalmente. Há um perigo, inclusive no tempo em que estamos vivendo. Há um perigo nesse tempo de transformações rápidas, que não dá para pensar muito antes de agir. A pressa no agir precisa ser mais rápida do que o pensar. Não temos muito tempo para interpretar. Não tendo muito tempo para interpretar, nós não conseguimos discernir entre certo e errado. E acabamos errando. E errando nos distanciamos do Senhor. E errando enchemos o coração de culpa. Não conseguindo discernir, muitos serão enganados também pela astúcia de Satanás nesse tempo final, pela astúcia do anticristo.
esse texto da palavra de Deus, junto a outros tantos textos que você pode pesquisar, como, por exemplo, Apocalipse capítulo 13, ou a segunda epístola de Paulo aos Tessalonicenses, você encontra mais detalhes. Mas eu quero te chamar a atenção para que, neste tempo de transformações, eu e você continuemos firmados nos nossos valores. Amém? Onde você está aí no seu lar, diga amém, Jesus. É assim que eu quero ser. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, nós reconhecemos que estamos num período em que precisamos da Tua graça, da Tua misericórdia de forma abundante. Precisamos, ó Deus, do Teu poder para que a nossa vida seja cheia do Senhor. A nossa vida seja cheia do Teu Espírito. Ó Deus, cristãos cheios do Espírito que sabem discernir entre o certo e o errado, sabem rejeitar as artimanhas de Satanás e sabem dizer sim para a fé, sabem dizer sim para o Senhor, sabem dizer sim para o Evangelho transformador que é o poder de Deus, para a transformação do homem. Senhor, nós queremos viver para Ti. Queremos, Senhor, neste tempo em que o mundo traz transformações inúmeras, nós queremos entender e caminhar pelo veio da Tua vontade, discernir a Tua vontade e caminhar por ela. Dá-nos intimidade com o Senhor, dá-nos um coração cheio de Ti, dá-nos uma vida cheia do Teu Espírito Santo e que o Senhor continue a falar aos nossos corações. Senhor, dá-nos paixão pela Tua palavra, porque é ela que firma os nossos pés. Dá-nos paixão pela oração, desejo pela oração, porque ela nos une aos céus e nos une a Ti. Senhor, dá-nos desejo pela Tua vontade, porque é ela que faz com que caminhemos de uma forma especial, de uma forma com que o mundo olha e vê em nós diferença. Senhor, ajuda-nos a isso. Nós precisamos disso. Neste tempo, precisamos de comunhão contigo e com a Tua palavra. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor.